Oh my gosh, não consigo entender nada que o gringo tá falando em inglês. E agora? O que eu faço? Hi guys! Welcome to our channel, English is My Business. I'm teacher Paula Barbosa Pudo, com mais de 30 anos de experiência no ensino de línguas. Estou aqui para ajudar todos que precisam aprender inglês nessa troca de aprendizagens online. Bora para as dicas? Hi guys! Hoje vamos falar sobre algo que preocupa um número cada vez maior de pessoas. Como ouvir melhor em inglês se eu não tenho tanto dinheiro para investir em cursos ou viagens internacionais, por exemplo? E também, assim, como não entrar em pânico quando um gringo começa a falar em inglês perto de mim e eu não entendo nada, só escuto ruídos? O que fazer? Well, no vídeo de hoje falaremos sobre 4 dicas fundamentais e gratuitas, que é o mais importante, para aprimorar as habilidades de ouvir em inglês e principalmente pensando em modos alternativos, não necessariamente estando em um curso de idiomas, mas buscando as maravilhas do mundo tecnológico, principalmente usando a internet. Are you ready? Let's start then. Tip number 1. Como melhorar minha habilidade de ouvir em inglês com vídeos diversificados da internet? Well, let's go. Tip number 1. Bom, guys, existem várias formas de desenvolver a habilidade de ouvir na língua estrangeira, né? Principalmente no nosso caso aqui do inglês, né? Idioma em inglês, isso mesmo sem sair de casa. Uma delas, por exemplo, seria mapear na internet websites que trazem assuntos do nosso interesse, coisas que nós gostamos, área de estudos, algum hobby, ou até a nossa parte profissional mesmo, nosso trabalho, não é? Ou algum curso que nós fazemos, por exemplo, um curso técnico, faculdade, pós-graduação. Mapear na internet algum website que traga informações em inglês sobre essa área que nós estamos tentando desenvolver e aprimorar na nossa vida. Após mapear os assuntos de nosso interesse, percebemos que há muitos websites e apps que trazem vídeos gratuitos, por exemplo, sites de notícias como a CNN americana, ABC, BBC, que é a famosa BBC de Londres, né, conhecida aqui no Brasil por muitos. São todos exemplos de páginas que têm transmissão ao vivo de notícias em tempo real, all in English. Se eu deixo este canal veiculando as notícias da língua que eu pretendo aprender, o meu cérebro está captando as informações e se acostumando a ouvir o som dessa língua. Portanto, eu posso deixar este website mostrando notícias no meu PC ou no meu celular, enquanto eu faço as minhas atividades em casa, por exemplo, em vez de deixar a TV ligada em canais brasileiros apenas vinculando a língua portuguesa, né? Para melhorar ainda mais essa tarefa, eu posso dedicar meia hora do meu dia a ouvir atentamente as notícias e anotar palavras que eu já conhecia, ou as cognatas que eu percebi sendo usadas durante a minha observação. Ao fazer isso, eu estou estudando, ativando a minha memória e fazendo conexões sobre os assuntos da notícia. E o meu conhecimento de mundo, que também tem a ver com conhecimento prévio, que nós já falamos no nosso outro vídeo. Bom, sem contar que, ao fazer isso, eu posso comparar a ortografia das palavras à pronúncia delas. Portanto, é ganho certo. Esta estratégia também é válida para quem quer acompanhar as notícias do mundo financeiro. Há um website chamado Bloomberg, por exemplo, sempre atualizado, com transmissão de toda a programação do canal de TV paga, o famoso Bloomberg Channel, mas no site deles. Portanto, nós podemos assistir a tudo isso de graça. Percebam que, por enquanto, mencionamos apenas sites de notícias em geral. Antes da tip number 2, gostaria apenas de pedir para vocês darem aquela força se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like para fortalecer o nosso trabalho e permitir cada vez mais que pessoas que precisam de ajuda para aprender inglês nos acessem gratuitamente para as dicas de inglês que nós passamos por aqui, ok? Thanks a lot for your help, guys. Thanks, dears. Tip number 2. Como melhorar minha habilidade de ouvir em inglês com vídeos do YouTube? Well, não podemos ignorar, nesse momento em que estamos aqui dentro dele, a maior biblioteca mundial de vídeos sobre todos os assuntos que nós quisermos pesquisar, do nosso interesse, em qualquer idioma, em qualquer momento do dia, que é o próprio YouTube, não é? Se quisermos, por exemplo, ouvir australianos falando sobre a previsão do tempo, para comparar o sotaque deles com o modo como os canadenses pronunciam algumas palavras, podemos fazer essa busca aqui no YouTube mesmo, e certamente encontraremos vídeos muito interessantes sobre o tema.
algo que não se restringe a cursos de idiomas necessariamente. Por isso o YouTube pode ser tão fantástico. Se o meu assunto de interesse no dia de hoje, por exemplo, for um esporte que eu comecei a praticar, como cycling, bike, posso colocar um vídeo sobre os escoceses contando como são as aventuras quando fazem trilhas de bike nas Highlands. Why not? Ou se eu estou inspirada na cozinha e pretendo fazer uma comidinha especial, por que não aproveitar esta oportunidade para ver um vídeo em inglês sobre este prato sendo preparado por alguém falando nesse idioma que eu estou aprendendo? Olha, gente, aprender se divertindo é muito prazeroso e eficaz. Believe me, guys, it's really nice. Observem que até este momento nós pontuamos maneiras gratuitas de ampliar o nosso contato com esse idioma que nós pretendemos aprender. Na área de línguas nós costumamos chamar de exposição ao idioma-alvo, por exemplo, não é? E quanto maior o nosso contato com o som dessa língua, mais nós vamos nos acostumando a ele. Para finalizar esta dica sobre aprimorar nosso listening utilizando o nosso querido YouTube, embora sejam geradas automaticamente, as legendas em inglês podem auxiliar quem tem dificuldades no idioma e esteja começando a se aventurar com listenings. O apoio visual das palavras pode motivar o ouvinte, mas de que forma? Porque quando nós lemos a legenda enquanto estamos ouvindo no idioma estrangeiro, muitas vezes nos deparamos com palavras já conhecidas. O outro lado positivo tem a ver com a percepção sobre a ortografia de palavras que já tínhamos ouvido, conhecíamos o seu som, mas nunca tínhamos observado sua escrita. Ou seja, além de melhorar nossa habilidade de ouvir em inglês, de quebra ainda aprendemos sobre a ortografia das palavras, melhorando outra habilidade muito importante, que é a escrita, paralelamente. A única questão preocupante é que, infelizmente, quando nos baseamos apenas nas legendas geradas automaticamente, ficamos à mercê de alguns errinhos que podem aparecer nas legendas, mas geralmente elas mais ajudam do que atrapalham, ok? Já é um começo para quem não pode investir dinheiro para aprender. Tip number 3. E as rádios internacionais, como podem me ajudar nesse processo? Bom, quando eu fiz um intercâmbio no Canadá, para um curso para teachers mesmo, né? Era um curso de extensão, uma especializaçãozinha. Isso em 2010, para vocês terem ideia. Eu adquiri um hábito lá muito bacana, porque era verão. E o verão é muito festivo em Toronto. As pessoas gostam de ficar na rua, passear, ver gente, se encontrar com amigos, para celebrar o calor, até porque lá no inverno é mega frio, pelo menos 20 graus abaixo de zero. Então o verão é muito celebrado pelas pessoas. A primavera, o verão, o outono, ok, mas o verão especificamente, uau, é muito festivo. E uma coisa que eu ouvia muito eram rádios lá, né? E hoje tá até mais fácil, porque no nosso celular a gente baixa o app, por exemplo, o appzinho da rádio, e pela internet, é muito fácil de encontrar. E lá eu já fazia isso na época, né, em que eu fiz o meu intercâmbio. Eu ouvia a rádio, nesse caso, porque eu gostava do estilo musical, era Jazz FM 91, e até hoje eu escuto essa rádio. Até hoje eu trago esse hábito comigo. E com isso, eu não escuto apenas as músicas, mas as propagandas locais, programas, entrevistas de pessoas da cidade, né? Então eu tô em contato ainda com Toronto até os dias de hoje, né? Toronto não saiu de mim, porque eu trouxe Toronto junto com a rádio de jazz para minha casa. Então é muito legal para manter o nosso ouvido bem acostumado a esses sons do idioma, principalmente com esse sotaque de Toronto, que é maravilhoso, é uma delícia de ouvir, não é? Então eu me encantei por essa rádio naquele momento, porque como eu descobri essa rádio? Em Toronto existem muitos festivais de jazz na época das férias de verão, né? Mês de julho, festival de jazz em tudo quanto é praça, parque, com artistas, inclusive, bem famosos, bem conhecidos desse estilo musical, né? E então, num dos parques, né, Woodbine Park, num dos festivais que eu estive, inclusive gratuitos, né? Muitas pessoas deitadas na grama, aquela coisa deliciosa, e eles distribuíram panfletos com a propaganda dessa rádio. E ela estava transmitindo ao vivo esse evento. Então, eu cheguei em casa, onde eu morava, na minha host, e eu acessei essa rádio e eu nunca mais parei, né? Então, poxa vida, né? Já vai para 15 anos agora em julho que eu ouço essa rádio. Isso é uma dica muito legal. Rádios internacionais, porque não só temos a música, mas na programação local, geralmente entrevistas,
do comércio local, propagandas do comércio local, entrevistas com pessoas da região, e isso é enriquecedor, porque é a vida real que tá lá fora, né? Então é um ganho muito legal também. Existem várias rádios, gente, no mundo inteiro, não só no Canadá. Isso é só um exemplo que eu dei para vocês agora. Mas qual é a vantagem de ouvir as rádios na internet? First of all, elas são gratuitas. Esse é o melhor motivo, elas são gratuitas. E outro ponto muito positivo também, a diversidade de estilos. Eu citei apenas o exemplo dessa rádio do Canadá, de jazz, por causa dessa história que eu contei. Mas existem várias rádios, gente, no mundo inteiro. Inclusive, nos Estados Unidos é muito comum as rádios universitárias americanas. Elas são muito comuns, muito conhecidas pelos jovens, né? E pessoas de várias idades acessam, e é gratuita pela internet. Então, os próprios estudantes que fazem a programação é super interessante, né? Então, nós temos notícias, propagandas locais, entrevistas e tudo mais. E a lista, se vocês jogarem no Google, ela é interminável, gente, de rádios. É impressionante. Muito legal. Bacaníssimo. Outra dica de ouro é o website chamado Radio Garden. I'm not sure if you have heard something about it. Se vocês já ouviram falar nessa rádio. Na verdade, tem aplicativo e também na web. Radio Garden. Garden de jardim mesmo, tá? É muito interessante. My gosh, it's really, really nice. Sensacional. Quando nós entramos na página, apareceu o globo terrestre. E aí eles escrevem, geralmente em inglês aparece planting seeds. De sementes mesmo. E conforme eles falam do planting seeds, aí começa a girar o globo terrestre e vários pontinhos vão aparecendo verdinhos assim, um verdinho fluorescente, para chamar bem a atenção. E na verdade, essas seeds, essas sementes, são as rádios, e rádios do mundo inteiro, gente, de cada canto, cada buraco desse planeta. Todos os idiomas que vocês podem imaginar, gente. Muitas rádios, mas são muitas. É muito interessante, porque o globo fica todinho tomado por pontinhos verdinhos. É muito legal. Agora nós vamos poder ver aqui, eu vou mostrar para vocês, passo a passo, para vocês acessarem. Muito fácil, muito interessante. E vocês podem deixar essas rádios tocando o dia todo na casa de vocês. Se vocês estiverem fazendo outras coisas, o tempo todo vocês estarão ouvindo esses outros idiomas, ok? Tip number 4. Sites e apps de música podem me ajudar a ouvir melhor em inglês? Nesta última dica, falaremos sobre como apps e sites de música como Spotify, YouTube Music, Cifras.com, Deezer, o próprio YouTube, dentre vários outros, podem nos auxiliar melhorando nossa habilidade de ouvir em inglês. Como diz ditado popular no Brasil, quem canta seus males espanta. Isso é verdade, viu, gente? Geralmente, quando estamos felizes, nos sentimos leves, nos pegamos cantando ou assobiando alguma música que curtimos. Pois nesses momentos de descontração, podemos aproveitar e aprender em meio à diversão, sim. Uma dica super bacana é aproveitar nossas músicas favoritas, mas também pesquisar a letra da música em inglês, claro, no original. Até mesmo a tradução pode ser bem-vinda para entender o contexto, as palavras, o vocabulário novo. Mas a ideia principal é, enquanto eu estou ouvindo, eu também estou lendo. Quando ouvimos uma música lendo a letra na língua original, nós aprendemos ortografia, claro que vocabulário novo, significados novos das palavras, e também nós podemos aproveitar para refinar nossa pronúncia. Ao mesmo tempo, nos acostumamos a ouvir as palavras na língua estrangeira. Na mesma medida, outra dica de milhão aí, gente, são os podcasts. Estes, então, cada vez mais presentes em nossas vidas, muito mais populares do que antes, seja para nos distrair, nos motivar ou informar, todos são muito úteis quando precisamos praticar nosso listening. São opções riquíssimas para desenvolver nossa habilidade de ouvir em inglês. Pelo caráter leve, descontraído, com cara de bate-papo, que caracteriza a maioria dos podcasts, por exemplo, né? É muito leve pra gente ouvir em inglês, ok? É muito bacana, uma super dica. Vale muito a pena ouvir, guys. Super tip, folks. Não podemos nos esquecer também dos audiobooks. Isso é uma moda recentemente, muitas pessoas gostam de ler livros, mas também existe uma quantidade grande de pessoas que gostam de ouvir o livro, esses famosos audiobooks,
no nosso caso, para aprender inglês, isso é muito útil sim, porque ao mesmo tempo que nós estamos nos deliciando com uma história, né, que está sendo lida para nós, podemos também aprender muito sobre a pronúncia das palavras. Super válido ouvir um audiobook. Aproveitando a deixa do audiobook, que eu acabei de citar, eu também sugiro um outro audio, que seria o audio guide. Quando nós vamos a museus, geralmente, é possível você pegar um foninho, né? Vem ali um aparelhinho e ele tem toda a narração de tudo que existe dentro do museu em todos os idiomas que você possa escolher ali. E uma dica é, ao visitar um museu, por exemplo, pegar um audio guide e colocar em inglês. Isso é uma referência, inclusive, com a foto, aquela foto que eu coloquei na capa do meu vídeo. Ali naquele momento, eu estou no Museu dos Beatles, lá em Liverpool, né? E nesse momento, enquanto eu visitava o museu, todos os itens, objetos que eram mostrados lá dentro, tinha um numerinho de referência, aí você clica nesse numerinho e eles começam a narrar sobre o que é, do que se trata. E nesse caso, obviamente, que eu escolhi o inglês. Então, isso é uma dica também, num passeio cultural no museu, por que não colocar um audio guide escolhendo a língua inglesa, não é? Para ver toda a experiência que você vai ter ali, cultural, histórica e tal, só que aproveitando para aprender inglês. Fica a dica. So dears, that's it. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo bem descontraído sobre como aprimorar nossa habilidade de ouvir em inglês, nosso listening skill, ok? Sem ter que gastar rios de dinheiro, aproveitando os recursos gratuitos da internet. A maioria deles aqui que eu citei realmente gratuitos, muito facilmente acessáveis, não é? E acessíveis, não é? Não se esqueçam de deixar aquele like bem especial, ok? Se inscrevam no nosso canal, para nos ajudar não só a alcançar mais pessoas que precisam aprender inglês sem ter muito investimento, pessoas que têm dificuldade, acham que nunca vão ser capazes de aprender. Imagina, é só a gente começar ali no bate-papo, trocando essas dicas, essas experiências, e logo as pessoas conseguem perceber que o inglês não é um inimigo, o inglês está aí para ajudar as pessoas, abrir portas, ok? Então, não esqueçam de deixar aquele like, curtir o nosso vídeo para ajudar, dar visibilidade aí para mais pessoas poderem aprender também com a gente, ok? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ok? Thanks for watching, dudes. And never forget, I wish all your dreams come true. See you. Bye.